Boa noite, Dalmir. De novo? Você está aqui de novo, meu? Pelo amor de Deus, eu não aguento mais você. E o Rafael Lino tá aqui com a gente de novo também. Jesus amado. O Rafael todo dia também, eu não aguento mais. Eu saí, acabei de ver o Rafael, eu acabei de ver a Tânia e continuamos aqui, né? É Legal, isso né, cara? aí. Bom, vamos dar continuidade ao Muito nosso legal. trabalho. Eu quero falar pouco hoje, pouco não, muito pouco, que hoje o assunto durante o jogo é o jogo em si, né? Então vai precisar muito da Tânia falar bastante coisa, tem que dar um litro de água para ela ficar do lado dela, porque ela vai falar bastante, porque explicar um jogo todo é difícil, não é verdade? Então, eu É. quero já... Ah, Dalmir, a Karen entrou aqui agora. Eu falei na live que você Ah, precisava tá. falar com ela em off depois sobre o Ah, negócio não, do paulistano. agora não é momento. Depois eu falo. Em outra live, se você quiser, eu falo com ela. Mas ela vai lembrar muito bem. Isso é uma passagem que não sai da minha cabeça. Uma passagem terrível na minha arbitragem. Ela vai lembrar disso. Pelo que conta, ela vai lembrar. Mas voltando ao assunto aqui, hoje teremos o dia durante o jogo com a Tânia, né? De como simplificando a súmula do voleibol. E aproveitando a oportunidade, eu quero agradecer bastante a entrada ontem do Alfran, né? E falou com grande propriedade, uma boa explanação também de como eles fizeram tudo isso, as três, né? Tanto a Vânia, a Tânia e ele. Inclusive, que não foi um negócio tão simples assim, que eu até imaginava se tivesse sido um negócio mais simples, mas pela colocação dele ontem foi muito além disso. Eu pensei que fosse um mês, mas foi, eu acho que 6 meses, 8, sei lá quanto tempo foi. Eu não me recordo agora que ele falou ontem. Mas Acho é que um 8 meses. trabalho, 8 meses, né? Um trabalho muito árduo, né? Difícil. Então, isso é difícil, né? Para quem não tem, para o leigo, isso aqui é outro mundo, uma súmula de voleibol, né? Então, só para quem está no meio que vai conhecer muito bem isso. Bom, eu não vou me prolongar muito. E amanhã nós teremos, como já falou, amanhã teremos também a Vânia, né? Eu acho que é isso, né? Legal, Isso. muito bom o convite que você fez aí. Depois se propaga isso também. E esperar, eu vou sair fora daqui para não ocupar mais o tempo da Tânia, para a Tânia tentar esclarecer tudo isso numa live só, que vai ser meio difícil. Eu acredito que tem que abrir outra live para continuar, mas vamos tentar, tá bom? Bom trabalho para vocês dois. Obrigado, Tânia. Um beijo grande e bom trabalho para todos. Obrigado, Dalmir. Abraço. Bom, a Tânia está entrando. Boa noite a todos que estão aí conosco. Esse é o projeto Simplificando a Súmula do Voleibol, que a intenção é ensinar a todos os amantes do voleibol, envolvidos com voleibol, o preenchimento da súmula de uma maneira mais simples. Amanhã nós teremos a Vânia, que junto com o Valfran e com a Tânia criaram o guia de preenchimento de súmula, que é o documento que visa padronizar o preenchimento do documento oficial do voleibol, do EAPOC ao Chuí, da mesma maneira. Então amanhã a Vânia vai estar aqui conosco também, da Federação Mineira de Voleibol. Então, Tânia, seja bem-vinda para mais um dia de trabalho. Boa noite. Boa noite, Douglas. Muito obrigada. Eu acho que a parte de hoje ela é um pouquinho mais emocionante, né? Porque engloba realmente o jogo todo. E bora começar, porque é por aí mesmo. Olha, já começou, né? Então, pela sinalização, vocês com certeza já reconheceram que esse aí é o primeiro árbitro, o maestro da partida. Durante o jogo inteirinho, o apontador não pode perder o contato visual com ele. Por quê? Porque a súmula ela é um reflexo de tudo que ele faz. Ele inicia e termina um rally e o apontador documenta o que aconteceu. É mais ou menos assim. Ele espirra, você já escreve saúde na súmula. Muito bem. No momento em que o jogador toca na bola, começa o nosso trabalho. Então, no início, que já é durante o jogo, assim que o atleta toca na bola no momento do saque, o apontador deverá registrar as horas no horário de início do set. Lá na parte superior lá da súmula, isso, com Douglas auxiliando. Aí começou o jogo, já coloca o horário do set. A partir daí, vai ter uma sequência automática de registros, de acordo com as ações de jogo.
Vamos chamar isso de mecanismo dos pontos. Esse mecanismo de pontos é lei? É padrão? Não. Cada apontador se adapta à sua sequência, mas não pode fugir de ter que marcar o ponto, o sacador e o fechamento de quem não saca mais. E esse mecanismo, eu vou explicar a mesma coisa de 3 formas. Uma, grosso modo, outra subdividindo o que falei, e por último, vou passar um vídeo bem curtinho, né, do que falei para visualizar tudo de uma vez. A grosso modo, toda vez que terminar um rally, a gente vai se perguntando, né, mentalmente, de quem é o ponto? Marca imediatamente na coluna de pontos correspondente. E quem vai sacar? Está nessa figura as 2 ações que eu citei. Saque, que é o jogador número 7, e o primeiro ponto, no caso, que a equipe dele fez. Aí nós vamos para outra etapa. Próximo slide. Quem vai sacar? Nós teremos 2 opções de quem poderá sacar. O mesmo jogador, cuja equipe já estava no saque anteriormente, então não precisa abrir o saque, porque se trata de continuidade. Então vejam na figura, o 7 sacou, a equipe fez o primeiro ponto e o saque continua com ele. Então não precisa abrir o sacador, já está aberto. E ele poderá fazer vários pontos, não confundam com estatística, não é quantos pontos fez o jogador número 7, e sim quantos pontos está para a sua equipe enquanto o jogador número 7 esteve no saque. E a outra opção é essa equipe perder o rally e o saque ir para outra equipe, que seria o sinônimo, né, de quando roda. Aí é marcado ponto para outra equipe e automaticamente se abre o próximo sacador. Então, para o sacador que perdeu a posse de bola, registra quantos pontos está a sua equipe naquele momento. Seria 1 ponto. Aí vem o mecanismo subdividido, para facilitar a visualização daquilo que eu falei agora, grosso modo, né? O jogador número 7 começou o jogo no saque e a equipe dele venceu o rally e fez o ponto. Vejam na figura reduzida o que eu acabei de falar. A equipe que sacou fez um ponto, aí a equipe B venceu o rally e fez o primeiro ponto, marca o ponto imediatamente e abre o sacador. Isso. Eu vou repetir porque não estava na imagem, né? Então vamos lá. Eu coloquei a figura reduzida que acabei de mostrar, a equipe sacou e fez o ponto. Aí a equipe B venceu o rally, que é a equipe de baixo, e fez o primeiro ponto. Marca o ponto imediatamente e abre o sacador. E depois, próximo, retorna para a equipe que perdeu a posse de bola, no caso a equipe A, e fecha o sacador. Aí eu coloquei uma visualização geral, que é o próximo slide, do que aconteceu. Aí a primeira visualização geral. Saque do 7, a equipe venceu o rally. Marca imediatamente o ponto na coluna de pontos, fica 1-0. Ele saca novamente, a outra equipe, a equipe B, vence o rally. Imediatamente marca o ponto na coluna de pontos da equipe B, que é o primeiro ponto. E vai para a equipe que perdeu o rally e registra o número de pontos que essa equipe fez quando perdeu a posse de bola. Então, entendo a leitura da súmula neste momento, o jogo está 1-1, e quem está no saque, ou vai sacar, é o número 1 da equipe B. Próximo.
Então, na teoria, o mecanismo é rally, de quem foi o ponto? Marca imediatamente. De quem é o saque? Permanece ou rodou? Se permanece, não precisa abrir, já está aberto. Se rodou, segue o mecanismo, mas fecha o sacador da outra equipe. Aí o Douglas vai me fazer a gentileza de colocar um vídeo com esse mesmo mecanismo de pontos. Ele é curtinho, tá? Veja, o saque está aberto no número 7 da equipe A. Aí acontece o rally e ponto da equipe A. O primeiro, marca o ponto. Rally e ponto da equipe B. O primeiro, marca o ponto e como a posse de bola foi para esse lado, abre o sacador, que é o próximo, número 1, e automaticamente fecha o sacador da equipe A com o número de pontos da sua equipe, que é 1, que está registrado no quadro de pontos. Aí, rally e ponto da equipe B, o segundo. Rally e ponto da equipe A, o segundo ponto. Abre o sacador dessa equipe e fecha o sacador da outra equipe com o número de pontos dessa equipe, que é 2. Rally e ponto da equipe A, terceiro ponto. Rally e ponto da equipe A, quarto ponto. Rally e ponto da equipe A, quinto ponto. Rally e ponto da equipe B, terceiro ponto. Lembra? Abre o sacador, que é o número 11, e fecha os pontos da outra equipe, que são 5. Rally e ponto da equipe B, quarto ponto. Rally e ponto da equipe B, quinto ponto. Rally e ponto da equipe B, sexto ponto. Rally e ponto da equipe A, sexto ponto. Abre o sacador, que é o 8, e fecha o sacador da equipe B com o número de pontos da sua equipe. Rally e ponto da equipe A, sétimo ponto. Rally e ponto da equipe A, oitavo ponto. Rally e ponto da equipe A, nono ponto. E assim segue a sequência até que uma das equipes obtenha primeiro os 25 pontos ou mais em caso de empate, até atingir a diferença de 2 pontos e vença o set. Muito bem. Vamos para a imagem. Isso. Aí, quando termina o set, e em todos os sets, deverá ser circulado o último ponto de cada equipe, no quadro de rodada de saques. Então, está circulado lá o 25 da equipe A e está circulado o 22 da equipe B. Isso. Só que aí tem um detalhe. Quando o 25º ponto é conquistado depois do rally que se iniciou com o saque do adversário, apenas coloca-se o 25º ponto no quadrado subsequente e circula sem abrir o saque. Repetindo, o saque estava com a equipe B lado direito, ele perdeu o rally, então ponto da equipe A, essa equipe atingiu o 25º ponto e não se abre o sacador. Muito bem. Quando termina o set, e em todos os sets, nós já falamos que deverá circular, né, o último ponto,
falei dos detalhes, e dessa forma é feita em relação ao mecanismo de ponto em todos os sets. No caso, os 4 primeiros sets, já que eu vou mostrar uma súmula de 5 sets, né? Assim que acabar cada set, o apontador deverá registrar as horas no horário do fim do set, que está no canto superior direito, lá, o horário do término do set. Os pontos no quadrado de pontos de cada equipe que não foram utilizados deverão ser anulados em forma de X, iniciando com o traço horizontal bem abaixo do último ponto assinalado e depois fechando a parte inferior, bem abaixo do último ponto dessa coluna, formando o que os apontadores chamam de ampulheta, né? E assim nós repetimos essa ação para todas as colunas. Para agilizar o fechamento de súmula, para não ter muita espera depois que termina o jogo, a cada término de set, lança os dados correspondentes no quadro de resultados. Então, eu mostrei um modelo do set, do lado modelo do quadro de resultados, e ampliei o set no caso em questão. Aí nós voltaremos nesse fechamento do fim do jogo, mas eu estou me referindo a fechamento do fim do set. É lançado todos os registros. Próximo tópico, os tempos. Cada equipe pode solicitar no máximo 2 tempos em cada set. Os tempos são anotados abaixo das colunas de pontos da seguinte forma. Primeiro vem o placar, vem os pontos de quem solicitou o tempo e depois da outra equipe. E aqui eu já aproveito para fazer uma observação, que quando tem tempo técnico, né, tem competição que ainda tem não, ele não saiu da regra, ele não está nos nossos regulamentos nacionais. Mas quando tem os tempos técnicos, eles não são anotados. Aí vamos para as substituições. Cada equipe pode pedir no máximo 6 substituições em cada set. A substituição é anotada da seguinte forma. Registra-se o número do atleta substituto, que é o atleta que vai entrar, abaixo do atleta que consta na linha de jogadores iniciantes, que é o que vai sair. O exemplo, na equipe B, vai entrar o número 13 no lugar do número 5. Coloca-se abaixo o placar no momento da substituição. Primeiro, como no tempo, os pontos da equipe que solicitou e depois os pontos da outra equipe. Isso. Quando termina o set... O retorno do atleta. Ok, cadê ele? Estamos chegando lá. Quando acontece o retorno do atleta inicial, aquele que saiu jogando, registra-se o placar, porque essa é uma substituição regular. Vocês vão entender por que eu estou falando isso. Um jogador da formação inicial, ele pode sair e retornar, mas somente uma vez no set, e para a sua posição original, na formação. Ou seja, ele não pode voltar no lugar de outro jogador. E para esse jogador que retorna, coloca-se um círculo em volta do número dele, o que saiu na reserva, indicando assim, com tudo preenchido, que nessa posição não é mais possível efetuar substituições regulares. Ok? E quando acontece as substituições excepcionais? Primeiro, só vai acontecer quando um jogador se machuca ou tem um mal súbito e não tem mais substituição regular para fazer. Foi o que eu coloquei aqui no quadro para vocês entenderem, né? Então, por exemplo, o número 5 se machucou. Não tem mais substituição regular para fazer.
aí é permitido a substituição excepcional. E o que acontece? Entra qualquer jogador do banco, menos o líbero, ou os líberos, ou alguém que trocou com o líbero. E o líbero poderia estar em quadra. A súmula excepcional não conta como substituição regular, mas na súmula ela tem que ser incluída. Então, por exemplo, a equipe fez 6, com a substituição excepcional, coloca 7 na súmula. Ela entra no total das substituições do 7 da partida e no registro do quadro de observações, porque não tem como anotar a entrada no pedaço da súmula que já está fechado. Ok? Próximo. Substituição por expulsão ou desqualificação. Muito bem, parecido com o outro, só que aí entra a grande diferença. Quando um jogador for expulso, desqualificado, só pode entrar um jogador através de uma substituição legal, diferente da excepcional. Se já não tem espaço para essa substituição, houve a ida e a volta, a equipe será declarada incompleta. Nesse exemplo aí, o jogador número 5 foi expulso, não foi permitido, nesse caso, uma substituição regular, então acaba o 7, porque a equipe é declarada incompleta, que pode ser para o 7 ou para o jogo, depende das circunstâncias, completa os pontos das outras equipes, e todas essas ações de preenchimento incompleto está lá nos anexos do preenchimento do guia de preenchimento da súmula. Vamos lá, substituição ilegal. Essa cara mesmo, ou esse jeito mesmo, que eu acho que a gente, como apontadora, fica quando acontece o caso de uma substituição ilegal. Por que a gente, volta um pouquinho, Wolfram, por que a gente fica com essa cara meio da imagem aí? Porque não pode acontecer uma substituição ilegal. Quando ela é vista de imediato, e poderia acontecer, ela é rejeitada. Só que acontece. Um exemplo, por exemplo, de um jogador que não está registrado na súmula e foi passado batido. E aí vem o grande aborrecimento para nós todos, né? Porque é uma série de sequências que se faz quando descobre esse jogador ilegal. A equipe adversária, no caso, a equipe que fez a substituição ilegal, ela é penalizada com 1 ponto e o próximo saque do adversário. A substituição tem que ser corrigida. Os pontos que a equipe fez enquanto essa pessoa ilegalmente esteve na quadra são cancelados. Por isso que a gente, não sabendo limitar a quantidade e para não ter rasura na súmula, é o caso de abrir uma nova súmula, tá? E lógico, não é o dia hoje, o preenchimento dessa nova súmula, ela está nos anexos do guia. Próximo. Quadro de sanções. Aí tem um modelo do quadro de sanções, e aí já aproveito a parte superior. Quando acontece uma solicitação indevida, a gente assinala um X sobre a equipe que cometeu essa solicitação. Então, no caso da imagem, quem fez uma solicitação indevida foi a equipe A. Ok? Marca com X. Sanções por retardamento. Advertência por retardamento. É o primeiro retardamento da equipe. Ela é marcada com preenchimento do R, de retardamento, né, no quadro de advertência. A equipe que cometeu retardamento, A ou B, o setting que aconteceu e o placar que estava nesse momento, que é 5-3. A gente, como o Douglas está mostrando aí, para fazer toda essa marcação, além da sanção, a gente consulta a pontuação nos pontos das equipes. Aí vem penalidade por retardamento. Então, essa já acontece a partir do segundo retardamento da equipe. A primeira era o amarelo,
Agora vem a penalidade, que é mostrado com um cartãozinho vermelho pelo árbitro, né, em direção ao relógio. É marcado da mesma forma, só que na coluna de penalidades. Então, o retardamento da equipe A, terceiro set, quando o placar estava 9-9. Não é o placar que vai ficar, é o placar que estava no momento que ele recebeu. Automaticamente, do lado direito, vai acontecer um ponto para outra equipe, que é circulado, que no caso é o símbolo, né, da sanção, e é preenchido do mesmo jeito o ponto, que é feito com o traço como os outros. Advertência, que é o cartão amarelo. A advertência é válido para toda equipe, não tem nenhuma consequência imediata, pode ser tanto para o jogador, para a comissão técnica. Então, no caso do exemplo, o jogador número 1 da equipe A, ou melhor, da equipe B, recebeu a advertência no segundo set. Vou repetir, o jogador número 1 da equipe B recebeu a advertência no segundo set, quando o placar estava 6-6. Como não tem nenhuma sequência, não precisa fazer mais nada além disso. Aí vem a penalidade, que é o cartão vermelho. O cartão vermelho, quando aplicado a qualquer membro da equipe, ele traz como consequência um ponto e saque para o adversário. Então, da mesma forma que o retardamento, o técnico recebeu uma penalidade, ele era da equipe B, foi no terceiro set, quando o placar estava 4-5, o que deu como consequência o sexto ponto da outra equipe. Expulsão. Os dois cartõezinhos juntos, né, de acordo com a figura. Qualquer membro que seja punido com a expulsão, ele só não pode participar do resto do set. Tá? Então, no caso das nossas sanções, o número 10 foi expulso da equipe A no terceiro set, quando o placar estava 24-24. Não tem nenhuma consequência, então não tem ponto para o adversário. Vamos lá, próximo. Desqualificação. É a tristeza, né? Porque para chegar numa desqualificação já é uma coisinha um pouquinho mais grande, né? Qualquer membro que é punido com a desqualificação, ele não pode atuar pelo resto do jogo. Então, no caso das nossas sanções, o assistente técnico 1 foi desqualificado da equipe A no quarto set, quando o placar estava 9-18. A mesma situação, não tem consequência de pontos, nada, e a sinalização é de 2 cartões separados. Ok? Um jogador que recebe uma punição está no banco. Ainda a gente vem com uma sequência de gerações fazendo isso, né? Eu, como apontadora, não vejo, né, uma sequência lógica disso, mas é para mostrar que o jogador que foi penalizado, ele é um jogador que está no banco no momento da penalização. Então, o número 12 da equipe A foi penalizado no quarto set, quando o placar estava 12-20. Esse jogador tem que ser circulado. Essa é a diferença. Intervalo entre os sets. Todos os intervalos, eles têm, pela regra, a duração de 3 minutos. Tá? A única exceção é que o intervalo entre o segundo e o terceiro set, ele pode ser prolongado até 10 minutos pela autoridade competente, desde que solicitado pelo organizador. Tá? Nós brigamos muito por isso, para lançar informação verídica, quando acontece esse intervalo maior que 3 minutos. Porque se colocava 3 minutos, depois se observava e a gente fugia da realidade.
Então, aí nos exemplos das horas, nós temos horário de início do primeiro set às 18 e fim às 18h27. Para o segundo set, obedece rigorosamente o intervalo de 3 minutos, independente do que aconteça. Então, 18h30. Termina 18h50. Do segundo para o terceiro set, é que pode haver essas variações de tempo. Então, ou ele vai ser normal, se não tiver nenhuma solicitação de 3 minutos, ou ele vai acrescentar, no caso do exemplo, 5 minutos até 10 minutos no máximo. Vamos entrar no quinto set, é o set decisivo, né, do jogo aqui. É feito um novo sorteio, tá? No quinto set. Vai vencer a equipe que alcançar primeiros 15 pontos ou mais, em caso de empate, até atingir a diferença de 2 pontos. Nesse set, a gente vai encontrar na súmula 3 quadros para preenchimento. Para ter um melhor entendimento, né, nessa visualização, vamos chamar o quadro da esquerda, quadro central e quadro da direita. Isso daí vai ajudar bastante. Próximo. Somente os quadros da esquerda e central serão utilizados até que uma das equipes faça o 8º ponto e troquem de lado, exceto para tempos e substituições que serão feitas simultaneamente no quadro da esquerda e da direita. Vocês vão entender quando a gente entrar nas trocas. Quando trocar o lado, nós vamos passar a utilizar apenas o quadro central e o quadro da direita. Não faremos mais nada no quadro da esquerda. Aí vamos para a prática. Depois do sorteio, lança a equipe A e B e suas siglas, porque está tudo aberto lá em cima, tá? Então você vai lançar o B e o A, de acordo com o lado que ele foi, as siglas das equipes, repete a sigla da esquerda para o quadro da direita, tá? Porque é onde vai ser a troca, coloca a formação inicial das equipes, através da papeleta, já coloca para o outro lado também, para quando trocar, assinala a recepção colocando um X, isso nós fizemos na aula passada, e risca o R. Abre o sacador, tá? Que no caso é o 7, e risca o S. E para finalizar o início, lança o horário do início do set, quando começar. Não pode esquecer. Então vamos lá. Vou reforçar aqui. Enquanto não acontece a troca de lado, todas as solicitações de tempo e substituições deverão automaticamente, quando solicitadas, levar para o quadro da esquerda para da direita. Por quê? É a mesma equipe. Tudo isso para depois, quando virar, o quadro estar prontinho para dar continuidade do jogo. 8º ponto. Troca de lado. Nesse momento, como eu acabei de falar, já está tudo transportado, né, do quadro da esquerda para o quadro da direita. A formação inicial, as solicitações do tempo e as substituições. Aí o segundo árbitro confere as posições. Aí a gente lança no quadro da direita, nos pontos, lá em cima, nos pontos da troca, o placar do jogo, sendo o primeiro placar da equipe que estava no quadro da esquerda antes da troca. Esse placar da esquerda, o 3, do 3 a 8, será a nossa referência, do 3, será a nossa referência para dar continuidade para o próximo ponto da sua equipe. Tá? Próximo.
Na coluna de pontos do quadro da direita, vai marcar a partir do próximo ponto. Lembra que eu falei? Nós vamos usar o 3 para dar continuidade e deixa os anteriores sem marcação. Nós estamos aí do lado direito, tá? Deixa os anteriores sem marcação. E, na verdade, já foram marcados 3 do lado esquerdo. Quando vai para o outro lado, continua a partir do 4. Não anula o que já estava marcado. Agora, quanto ao saque, nós vamos ter duas opções. A primeira opção, a posse de bola estava com a equipe do quadro da esquerda, que foi para o quadro da direita. O sacador se mantém aberto no quadro da esquerda, se mantém aberto e se abre na mesma posição do quadro da direita. Olha lá, era o número 5, estava com o saque aberto, foi para o outro lado e pela leitura da súmula, quando ele perde a posse de bola, registra os pontos do sacador, e no caso era o 8º ponto, somente no quadro da direita. E a outra opção é quando a posse de bola estava com a equipe do quadro central. Tá? Automaticamente, o sacador que estava no quadro da esquerda já foi fechado, no quadro da esquerda, e no quadro da direita, quando essa equipe pegar a posse de bola, vai se abrir o próximo sacador. Olha bem a figura. No quadro da esquerda, quem estava no saque era o atleta número 2, perdeu a posse de bola, fechou no 3. O próximo sacador, depois do 2, é o número 5. Ok? Aí, nós vamos fechar o set da mesma forma que nos sets 1 a 4. Colocar o horário do fim do set, circular o último ponto de cada equipe, só nos quadros da central e da direita, é o último ponto, aquele 3 da esquerda já não tem mais nada a ver com o último ponto, e fazer as ampulhetas. Deixa o quadro da esquerda sem fechar o sacador, se for o caso, não é o modelo, e sem fechar a coluna de pontos, tá? Então ele vai permanecer em branco, o sacador aqui está fechado, mas não é o caso de fechar se ele ficar com a posse de bola. E todo fechamento necessário dessa equipe B, vai ser feita só no quadro da direita. Tá? Vamos lá. E assim, né, termina a partida. Amanhã a gente vai entrar só no preenchimento da súmula após a partida. Eu acho que eu consegui cumprir o desafio mais difícil de todos, que foi explicar esse mecanismo de rally pontos, né? Porque a gente faz a súmula num papel de quase meio metro, né? São 40 centímetros, para mostrar na metade de um vídeo do celular, né? Então, é mais ou menos esse recado que era para hoje. Show de bola, Tânia. Tânia, então vamos às nossas dúvidas. Gente, quem tiver alguma dúvida pode estar mandando aqui a partir de agora. Só para esclarecer uma questão que ficou ontem, eu sei que depois da live de ontem, a Tânia já armou uma reunião com o Valfran e com a Vânia, já para adequar isso para o guia que vai ser publicado, né, atualizado pela CBV, a questão dos dois nomes iguais. Por exemplo, se eu tiver Simone Silva e Simone Silva, nada mais diferenciando no nome. Como é que eu faço para diferenciar na súmula, Tânia? Pois é, nós buscamos um monte de caminhos, né? Mas assim, se a gente diferenciasse com letra, não chamaria atenção. Seriam dois nomes iguais, estariam escritos da mesma forma, não chamaria atenção de forma nenhuma. Esse é o caso que a gente chama de nomes homônimos, né? É tudo igual, não tem nem um acentinho para diferenciar. Partiu até sugestão de se colocar
a inicial do nome da mãe, como é feito no CPF, né? Que utiliza o nome da mãe, para poder, de alguma forma, diferenciar. Mas não achamos legal e chegamos na parte conclusiva de que mantém o nome, a inicial do sobrenome e, ao lado, coloca o registro do atleta, no caso da súmula da CBV, o registro da CBV. A federação não tem esse problema porque já vem com os registros na súmula. Perfeito, Tânia. Tânia, aqui a Joyce pergunta para nós, quando se estende o intervalo entre o segundo e o terceiro set, precisa fazer alguma observação na súmula? Não, exatamente. Nós eliminamos essa observação porque estava sendo utilizado os 3 minutos normais e depois observava que o tempo de intervalo foi maior que 3 minutos. Algo assim. Como é uma coisa prevista na regra, tá? É uma coisa que existe, nós partimos para que a coisa fosse realmente verídica. Então, se houve um intervalo de 5, 6, 7, 8, 9, 10, é esse intervalo que vai constar na súmula. É o verdadeiro intervalo. E não precisa de observação. Perfeito, Tânia. Nosso amigo Marcelo Paixão, lá de Presidente Epitácio, pertinho aqui. No caso de advertência, expulsão ou desqualificação de um atleta que está no banco de reservas, também circula o número do atleta ou só em caso de penalidade? Não, também circula o número de atleta. É a referência de que ele está no banco. É isso que eu falei, né? Na minha opinião, não traz diferença nenhuma para o trabalho, mas se projetou que a gente identificasse o atleta penalizado no banco. Então, qualquer coisa que acontecer, é circulá-lo. Perfeito. Douglas Marques, lá da Paraíba. Tânia, se houver um retardamento de 2 minutos da equipe A no início do segundo set, término do primeiro set às 18, registra 18:03 ou 18:05 para o início do segundo set? Não, exceto do segundo para o terceiro, todo o seu horário tem que ser registrado de 3 minutos de intervalo. Tá? A única exceção é do segundo para o terceiro. Perfeito, Tânia. O Edjavan está perguntando se no quadro de sanções sempre vem o placar da equipe A na frente e depois o da equipe B. Não, no quadro de sanções vem no placar primeiro a equipe que cometeu a infração, tá? Independente de A ou B. Perfeito, Tânia. A Laís Seridônio pergunta aqui, quando a equipe do quadro da esquerda não obteve mais pontos nesse quinto set, então não houve pontos para ser marcado no quadro da direita. Como circula o ponto final dessa equipe no quadro esquerdo? O círculo, nessa situação, ele é para identificar o último ponto da equipe. Então, onde foi o último ponto? Do lado esquerdo? Marca do lado esquerdo. O último ponto foi do lado direito? Marca do lado direito. Não é o fato de mudar a quadra que muda a situação do ponto. O círculo vou repetir, para identificar o último ponto da equipe. Perfeito. Aqui o Pedrinho Parabá pergunta, na suposição de existir homônimos e acontecer uma substituição excepcional, qual o procedimento no quadro de observações ali? Da mesma forma, né? A gente vai, no quadro de observações, a gente identifica o jogador substituído excepcionalmente, e como é o caso de homônimo, que a gente aposta que vai acontecer uma em sei lá quantas vezes, mas acontece, mantém o número de registro. Da mesma forma que você vai colocar na relação, fulano de tal, número de registro tal, coloca na observação. Porque é a forma de diferenciar. É a única forma que nós achamos. Perfeito, Tânia. E a Silvana Carlotti pergunta aqui, em competições onde não existe número de registro,
Como proceder em caso de homônimos? Bom, eu vou responder sem ter discutido essa, mas eu vou pela situação óbvia. Eu vou até usar aquilo que vocês usam na Secretaria de Esportes. Não é obrigatório a apresentação do RG? Automaticamente, você, ao invés de usar o registro da entidade, você pode utilizar os 3 números do RG da pessoa, como uma Perfeito. forma de diferenciar. Perfeito. Respondendo aqui a Ana Ruth, ela pergunta se quando o atleta recebe um cartão vermelho, se a outra equipe ganha um ponto. Sim, é o que a gente chama de penalidade, né? Como o trabalho é de preenchimento de súmula, eu frisei isso várias vezes. Marca na súmula o atleta e o placar que ele recebe a penalidade. Na sequência, é dado o ponto para outra equipe circulado. Perfeito. Lembrando que o único cartão que dá o ponto é o vermelho, né, Tânia? O amarelo não dá ponto, a expulsão não dá ponto e a desqualificação também não dá ponto. É só a penalidade que é o cartão vermelho. Perfeito. Seguindo aqui, Pedro Casanova. Uma equipe que inicia o set recebendo e não consegue nenhum ponto nesse set, coloca-se o 0 no próximo rodízio e circula? Sem dúvida. Seria o caso do 24º ponto, quando faz 25º, em função do saque do adversário, do rally do adversário. Então, está marcado o X da recepção, ele não fez nenhum ponto, assinala o 0 e circula. Perfeito. O Valões, eu não entendi sua pergunta. Se você puder formular ela um pouco melhor. Ele perguntou aqui, Tânia, nesse caso de circular o último ponto só do lado esquerdo, se faz a ampulheta fechando ou só circula esse último ponto? Não, seria só circular o último ponto, que é a referência que o jogador que estava no saque quando aconteceu o último ponto. Tá? Agora, a ampulheta, o fechamento, é tudo feito para o lado direito. Essa é a única exceção, quando a outra equipe termina os pontos sem que a da esquerda faça nenhum. Legal. Ele especificou aqui, né, no caso do tie-break da transferência, que foi exatamente o que você respondeu. É isso que ele queria saber. Gente, mais alguma pergunta? Nenhuma dúvida mais de ontem e de hoje? A Aline tá falando que tá matando as saudades da Tânia e te mandando um beijo com muito carinho. Manda um beijão aí, Aline. Isso aí. Ó, o Douglas Marques perguntando pra gente. Nós temos aí 10 minutos ainda. Se alguém tiver dúvida, pode mandar, tá? Falta energia no ginásio no intervalo do primeiro para o segundo set. Interrupção de 15 minutos. Término do primeiro set às 18 horas. Que horário você coloca no início do segundo set? Um jogo interrompido? Jogo interrompido por 15 minutos do primeiro para o segundo set. Sem mudar de quadra. Sem mudar de quadra. Vamos supor, ele não especificou, mas vamos supor que seja isso. Sem mudar de não quadra. precisa abrir uma súmula, nada. Você coloca os 3 minutos do primeiro para o segundo, que é a regra, e você vai observar que houve a interrupção e o tempo da interrupção. Perfeito. O Edjavan tá fazendo uma pergunta de amanhã, Tânia, mas eu vou anotar, manda no direct, Edjavan, e nós respondemos amanhã, porque nós não entramos ainda nesse tema, então eu não posso te responder, tá? Então manda no direct do Instagram pra gente, que eu respondo amanhã para você. Eu faço essa pergunta para Tânia amanhã. Gente, mais alguma pergunta de ontem ou de hoje? Teve gente que me falou que não encontrou o modelo da súmula no site da CBV. Então eu vou colocar o modelo da súmula para vocês acompanharem no site da Liga, logo na capa, www.lvsr.org.br. Tá? Quem quiser é só acessar, daqui 1 hora mais ou menos já vai estar disponível para vocês. Posso te interromper? Posso te interromper? Pode, Porque claro. é a mesma coisa. No site da CBV, o modelo da súmula está na parte da Cobrave Regulamentos.
E aí lá você vai encontrar o guia antigo, 2018, vai encontrar o modelo de súmula, controlador de líder, tá lá. Mas eu vou reforçar isso daí amanhã também. Perfeito. O Tom, Tânia, tá pedindo para você comentar a situação que o Douglas Marques colocou nessa falta de energia. E se mudar de quadra? No caso, se mudar de quadra, é feito uma nova súmula, né? No caso, eu acho que aí entra o bom senso, né? Porque quando muda de quadra é feita uma nova súmula, zera tudo. No caso aí o set terminou e vai começar o primeiro? Na verdade, foi no intervalo entre o primeiro e o segundo set. Então terminou o primeiro e daí vai começar o segundo. Não houve interrupção de set, o set acabou, o outro vai começar normal, eu partiria para a observação. Colocaria os 3 minutos de intervalo e observaria o tempo de interrupção de troca. Perfeito. Porque Gente, assim, mais nenhuma a dúvida? gente não pode modificar a regra. Tá? A regra é muito clara no sentido que todos os sets têm a duração, o intervalo tem a duração de 3 minutos. Excedeu, você mantém os 3 lá e coloca o restante em observação. Perfeito. Aqui o Tiago Faria pergunta, Tânia, no quadro de sanções, uma solicitação indevida sempre vai vir junto com um apontamento de retardamento? Não necessariamente, aí já vem uma ação do árbitro. A gente anota, como eu disse, o reflexo do que ele faz. Solicitação indevida, alguém falou, vai lá, coloca o X na equipe. Você, como árbitro, também pode responder essa, se tem os dois ao mesmo tempo? Acho que não. Então, na verdade, vai do árbitro. O que acontece? Uma solicitação indevida não está atrelada a um retardamento. Ele aplica a solicitação indevida, a apontadora anota. Aí depois, se houver um retardamento nessa mesma ação ou na outra, ela vai anotar o retardamento. O que importa dizer é que só pode existir uma solicitação indevida por equipe por jogo. A segunda solicitação indevida já é um retardamento, Sim. já é uma advertência por retardamento. Aqui, Tânia, a HM Hamburgueria, eu não sei quem é, mas se for de Sorocaba, pode me mandar um hambúrguer aqui que eu ainda não jantei, tá? Tá perguntando nessa questão da falta de energia e mudou de quadra. Se não tivesse acabado o primeiro set, qual seria o procedimento? Bom, nesse caso já é totalmente diferente do que uma simples observação. Iniciou o set em andamento, acabou a energia, vai para outra quadra, troca a súmula para fazer o primeiro set em outra súmula. Zera tudo, exceto o jogador que foi expulso ou desqualificado. A formação inicial é a mesma, o atleta expulso, o jogador entra no lugar dele, ele tem que ocupar a mesma formação. Olha a diferença, uma resolve na observação pelo tempo de intervalo sem consequência nenhuma, a outra tem que refazer o set. Beleza. O Pedrinho Parabá fez essa mesma pergunta aqui embaixo. O HM Hamburgueria é o Zé Ricardo, é lá de alumínio. Zé, pode mandar um lanche para mim aqui, tá? Um X-picanha de preferência. O Tom agradecendo, dizendo que ficou entendido. Gente, mais nenhuma dúvida aí? Nós temos 3 minutos. Se alguém tiver alguma dúvida, ainda dá tempo. Não? Acho que a explicação foi bem clara. Ou foi muito Não ruim, chegou. ou foi... Acho que foi muito boa, Tânia. Gente, então agradecemos a todos vocês que ficaram conosco esse tempo todo. Esperamos vocês amanhã às 22h15 para a última aula, que é como fechar a súmula depois do jogo, tá? Grande abraço aí, Neymar, Cleiton, Juliele, Beth Leal, a Vânia, que vai estar com a gente amanhã, Marcos Lambari, de Minas, grande parceiro, Joyce, a Rose, aqui de Sorocaba, apontadora nacional, Laís e Luiz Roberto, tá? Obrigado a vocês, grande abraço, Pedro Casanova, Shirley, Cirlei, agora de Osasco, né, Cirlei? Valéria Maestre, a grande apontadora nacional também.
Tá? Então, muito obrigado a todos vocês, Van Reane, e passo para a Tânia, Rita Dourado, Pirica de Botucatu, grande abraço, Janicele, lá de Ribeirão Preto, filho do grande Álvaro, que foi árbitro também de voleibol, hoje supervisor de vôlei de praia. Então, Tânia, deixo para você fazer suas despedidas e considerações finais. Muito obrigado mais uma vez, é um prazer imenso estar aqui com você, ver toda essa sua segurança, todo esse seu conhecimento, todo esse seu amor pelo esporte. Um abraço pro Tom aí do Piauí também. Semana que vem nós vamos estar com a Tati numa live, presidente da federação aí. Abraço pro Miguel, abraço pro Marcelo Leandro do Rio, para Clarice Luvison de Campos Novos, Santa Catarina, Fernando de Paulo, Nando, lá do Vale, tá? Então é com você, Tânia. Eu só quero agradecer hoje em especial o pessoal que tem acompanhado a live, que é super importante essa troca, tanto que nós nos reunimos numa situação que não estava previsto no guia, em função de uma pergunta que surgiu na live. Isso só faz crescer para todo mundo. É mais ou menos aquilo. A Tânia só está abrindo o caminho para que alguém dê sequência depois. O que a gente não pode parar e perder é essa gana de querer aprender cada vez mais e trocar ideias sempre. Um grande abraço aí para todos. Abraço, Tânia. Muito obrigado. Só completando aqui, abraço para o Danielzinho, para Cristiane Barbosa, Ale Valões, Zé Mário. Abraço a todos vocês. Até amanhã e muito obrigado. Parabéns, Zé Mário. Aniversário do Zé Mário. Isso aí. Beijo.